Então, boa noite a todos, certo? Sejam todos bem-vindos. Espero que, na medida do possível, estejamos todos bem aí. Hoje a gente inicia o nosso semestre e a nossa disciplina de SPED contábil e fiscal, tá? Hoje a gente vai basicamente conversar sobre o plano de ensino, tá? Como a gente vai desenvolver a disciplina. Eu vi que essa turma tem muita gente da contabilidade tributária 1, certo? Seja do PLS ou do 2020.1, certo? Então, nós estamos aí se reencontrando. Tem gente que está nas duas disciplinas, de SPED e de tributária 2, tem gente que está apenas em uma das duas, tá? E tem pessoas também que eu não conheço. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Quem já pagou disciplina comigo sabe mais ou menos como é minha forma de trabalho e vai ver que não vai ter muita diferença, tá? O que vamos ver hoje, como eu falei, a apresentação, a expectativa, né? A questão do plano de ensino, como será principalmente a questão das avaliações, que é o principal medo, né, dos alunos, o foco, e conversar um pouquinho sobre alguns acordos entre nós, professor e alunos, tá? Quem já me conhece já sabe meu nome, né, já pagou disciplina comigo, sou Márcio César, de Oliveira Quirim. Na UFRA, eu sou chamado por César, tá? Professor César. Eu entrei na UFRA no início de 2020, tá? Em janeiro de 2020, quando começou toda essa... Pouco antes, né, no caso, de iniciar toda essa pandemia, esse rebuliço, vamos dizer assim, popularmente, que a gente está vivendo até hoje. Antes de... Eu sou de Natal, né, Rio Grande do Norte, e eu fui professor substituto na Federal Rural do Semiárido, que é uma outra rural, mas só que da região Nordeste, tá? Que fica localizada em Mossoró, Rio Grande do Norte. Fui professor da Universidade Potiguar, uma universidade privada em Natal. Fui professor da pós-graduação também, tá? E eu tenho também no caso, eu também trabalhei em escritórios de contabilidade, tá? Fui analista contábil e fiscal no período de 2005 a 2014, mais ou menos. Foi a minha trajetória profissional. Hoje em dia, pela questão da dedicação exclusiva na UFRA, eu não estou exercendo profissionalmente a contabilidade, tá? Professor em dedicação exclusiva, legalmente falando, ele não pode exercer outra atividade remunerada. Claro, tem algumas permissões na lei, mas de forma geral ele não pode exercer, tá? Aí a questão acadêmica. Eu tenho mestrado em Ciências Contábeis na UFRN, concluí em 2019. Concluí em 2019 e no ano de 2019 mesmo fiz o concurso da UFRA. Concluí em abril de 2019, em setembro fiz o concurso da UFRA e em dezembro eu fui nomeado. Também tem especialização em gestão fiscal e tributária e graduação em ciências contábeis, tá? Graduação e mestrado na mesma instituição, na UFRN. Aí aqui tem normalmente no presencial é aquela hora da apresentação de vocês, né? Mas vocês viram lá que eu coloquei um fórum, tá? No SIGA para vocês responderem. Inclusive, quem não respondeu ainda, eu gostaria muito que respondessem, que entrassem lá, é rapidinho, não tem nada demais, tá? E também tem a questão do telefone, que é um dos pedidos que eu faço lá. Por que eu peço aquele telefone? Para quem não conhece, né? Normalmente eu crio um grupo de WhatsApp, tá? Para as disciplinas,
um grupo para cada disciplina que eu ministro, e eu coloco os alunos nesse grupo. Aí você pergunta, por que, professor, esse grupo? Não é obrigatório, tá? Eu quero deixar bem claro, não é obrigatório você participar desse grupo. Participe se quiser, fique bem à vontade. Não vai ser, não vai receber nenhum tipo de represária por conta disso. E também a gente não faz nenhum tipo de atividade avaliativa via SIGA-A. Para que serve, então, né? Basicamente, o grupo é um grupo de informação. Como assim grupo de informação? Abrir o período da prova no SIGA-A. Normalmente eu coloco lá o aviso, olha, pessoal, está aberto o período, prestem atenção nas datas. Olha, pessoal, hoje nós teremos aula síncrona. Pessoal, hoje postei um material tal, entrem no SIGA-A e dêem uma olhada. Certo? É mais para isso. Professor, o senhor não postou tal coisa. Normalmente os alunos vão lá e perguntam e falam, tá? Também. E eu vou lá e resolvo. Enfim, tô com um problema no SIGA-A, eu não estou conseguindo acessar. A prova não está aparecendo. Eu vou lá e vejo o que é que eu posso fazer, resolver a questão, certo? Serve para essa finalidade. Nada de atividade avaliativa. É mais informação, tá? Mais troca de informação. E aí alguém deve estar perguntando, professor, mas se eu não quiser participar? Tranquilo. A mesma informação que eu coloco no SIGA-A, eu coloco no grupo, tá? O mesmo aviso. Então, por que você faz 2 trabalhos? Porque, assim, pelo menos eu acho, é o que eu penso, que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação mais rápida e que vocês, com certeza acessam mais vezes durante o dia, certo? Então, facilita, tá? Acontece algum imprevisto, a gente manda o aviso, certo? E assim a gente vai se comunicando. Pelo menos as experiências que eu tive nos 2 últimos semestres foram bem interessantes, tá? Professor, mas eu não quero expor uma determinada situação minha. Beleza. Você vai ter meu número, que esse número é basicamente profissional, que é inclusive DDD 91 do Pará. Manda no privado, se você não quiser falar no grupo. Manda no privado, beleza, eu vou lá, respondo. Às vezes eu demoro um pouco mais, às vezes eu respondo mais rápido, enfim. Depende do dia e de como esteja a correria do semestre, tá? Mas normalmente respondo. Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida, podem falar, tá? Sem problema nenhum. Abram o microfone e falem. Ou, se tiverem vergonha, coloca aqui no chat. Qual a expectativa, né? Essa pergunta, normalmente eu coloco no início de toda disciplina. O que você espera aprender ou estudar nessa disciplina de SPED, tá? E o que ela vai ajudar na sua vida profissional, certo? De antemão, eu creio que aqui alguns possam até não trabalhar na área, não tenham experiência na área, enfim, trabalhem em outras atividades, mas eu diria que essa disciplina é bem interessante, tá? E ela é bem, como eu posso dizer, atual. Em que sentido? O SPED, ele foi lançado, salvo engano, 2003, 2007, mais ou menos, e ele vem nos últimos anos centralizando muita informação das empresas em uma única declaração, tá? Quais os benefícios? Vários, tá? Quais são os desafios? É uma declaração muito mais complexa, uma obrigação acessória muito mais complexa do que a gente tinha anteriormente. Qual a consequência disso? Certo? A gente tem que se atualizar. Tá? Ela muda constantemente,
inserida alguns grupos de empresas, colocada alguma informação nova, certo? Algum detalhamento novo. Nada mais é do que um grande banco de dados das empresas brasileiras. Tá? A maioria já são obrigadas a enviar, pelo menos algum tipo de SPED, tá? E aqui a gente vai abordar pelo menos 3 SPEDs que são feitos hoje em dia, tá? A gente vai chegar a falar daqui a pouco. Certo? Então, essa disciplina é mais para quem tem interesse em escritório, tá? Ela é bem, eu diria que ela é bem importante. Tá? Eu diria que ela é uma extensão da disciplina de tributária 1 e de tributária 2. É como se fosse uma tributária 3, tá? Olhando a grosso modo, tá? Aí, nessa disciplina, a gente vai conhecer e aplicar a regulamentação do imposto de renda. Lembra que a gente viu em tributária 1, a gente chegou a falar sobre imposto de renda e contribuição social. A gente falou sobre PIS e COFINS, a gente falou sobre ICMS, tá? Agora, a gente viu lá como calculava, tá? Algumas regras em relação a como efetuar o cálculo desses impostos. Nessa daqui, a gente vai fazer uma extensão. O que vai acontecer? Agora a gente vai ver como a gente declara ou informa esses cálculos que nós fizemos para o governo federal e governos estaduais, tá? Nosso plano de ensino, basicamente, é SPED contábil, escrituração contábil digital, que é o ECD, o SPED, que é o escrituração fiscal digital, que a gente chama que é o EFD, tem o PIS e COFINS, que a gente chama de EFD contribuições, certo? E o ICMS e IPI, que é outro tipo de SPED, ou seja, escrituração fiscal digital, EFD, PIS e COFINS, uma, e a escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, que é outra, tá? A nota fiscal eletrônica, tá? Que a gente vai ver também. A questão do controle fiscal contábil, FCONT, e cruzamento das informações fiscais na era digital. Como é que o fisco vai cruzar essas informações que a gente envia nessas declarações para poder constatar alguma irregularidade? Essa é a grande sacada. Por quê? O que tínhamos antes do SPED eram várias declarações, certo? Cada uma focando, normalmente, um tipo de imposto ou de contribuição, e que muitas vezes elas não se comunicavam, tá? A comunicação não era tão fácil. E a informação que era enviada era mais resumida. Consequentemente, o fisco tinha mais dificuldade de fazer cruzamento das informações, ou seja, fazer uma auditoria fiscal. Consequentemente, constatar possíveis irregularidades. Com o SPED foi diferente. Ou seja, hoje a empresa ela manda a informação do seu estoque, item por item. Ou seja, eu tenho como cruzar informação do estoque de uma empresa X com o estoque da empresa Y, que foi a que vendeu para X. Eu tenho como ver se realmente X falou que recebeu de Y essa mercadoria, de uma forma muito mais rápida. Diferentemente do que eu fazia anteriormente, que eu ia lá, tinha que ir um auditor, na maioria das vezes, e fazer uma auditoria in loco, ou seja, ir na empresa e fazer essa fiscalização. Ou seja, isso daí o computador faz automaticamente. Certo? É claro que tem que ter uma programação por trás para poder realizar isso daí automaticamente, e o auditor vai ver só o extrato, só o que ele não conseguiu cruzar a informação. Popularmente, é só a informação que não bate. Certo? Fica bem mais fácil, concordam? Do que eu olhar uma por uma.
Imagine aí empresas grandes, uma Magazine Luiza da vida, com lojas em todo o país e várias lojas por estado. Imagine a trabalheira, tá? E o último ponto da nossa ementa são os estudos de caso, tá? Primeira NAP, como seria definida, né? Como seria o conteúdo? Primeira NAP seria basicamente EFD contribuições, PIS e COFINS, e EFD, ICMS e IPI. Segunda parte, aliás, segunda NAP, seria contextualização sobre a escrituração contábil digital e contextualização sobre a SF, a escrituração contábil fiscal, certo? Aqui na SF englobaria também imposto de renda e contribuição, tá? Aqui seria a informação contábil puramente. Como serão nossas aulas, tá? Basicamente, aulas teórico-expositivas. Pelo cronograma, a gente tem basicamente, mas às vezes não é dessa forma, encontro síncrono de 15 em 15 dias. Se eu não me engano, nesse caso específico, nós vamos ter 2 encontros síncronos seguidos, para poder ter um assíncrono. Eu tentei dividir de uma forma que, tipo, as aulas teóricas vão ficar no encontro síncrono, e a parte de exercício seria no encontro assíncrono, tá? Lembrando que essa disciplina são 34 horas, ou seja, 2 horas de aula por semana, e um único encontro, que é o encontro da sexta-feira. Ok? Aí, aplicação de exercícios e trabalhos em grupo. Basicamente, primeira NAP, 70% avaliação, a nota, tá? Aqui eu faço uma ressalva em relação a questões objetivas, objetivas e subjetivas. Sendo bem sincero, eu diria que nessa disciplina específica, a gente não vai ter uma prova nos moldes tradicionais de 10 questões, de 15 questões de múltipla escolha, tá? A gente normalmente, eu estou vendo como é que eu viabilizo isso, vai ser uma atividade mais prática, tá? Sendo a prova. Porque, francamente, não tem muito que a gente ficar perguntando sobre SPED em termos de ficar olhando teoria. Ah, vai ser só teoria, só aquelas perguntinhas de 4 alternativas. Sinceramente, eu não vejo muito proveito. Agora, também eu tenho que ver a questão da viabilidade de ter uma atividade mais prática, tá? Tenho que só desenhar melhor essa atividade mais prática, ok? A segunda NAP também da mesma forma, 70 e 30. Isso daqui é o que a gente prevê inicialmente, tá? Nada retira a possibilidade da gente fazer uma alteração aí, fazer 50-50, enfim, 60-40, a gente vai sentindo o desenvolvimento da disciplina e pode fazer alguma alteração. A questão da aprovação, os mesmos moldes, tá? A disciplina, você precisa ter média 6 e pelo menos 75% de presença, tá? Como é a chamada, professor? Eu normalmente, sendo bem honesto, eu não gosto muito de chamada, não, tá? Não gosto muito, mas a gente tem que fazer, tá? E também eu não sou daquele tipo que vai perseguir por conta de faltas, enfim. Eu prefiro ver o aprendizado, tá? Agora também não é aquela coisa também bagunçada, tá? Então
não desapareçam e reapareçam no final achando que tudo vai dar certo. Não é bem assim, tá? Aí a gente fala agora um pouquinho do contrato didático, como é o nosso desenvolvimento das aulas, né? Basicamente, as nossas aulas síncronas serão na sexta-feira, o horário é 7h30 às 9h30. O que normalmente eu vou fazer, gente, eu vou abrir a sala normalmente às 7 horas, 7h15, mais ou menos. Quem quiser e tiver dúvida, chega um pouquinho mais cedo, eu vou estar por aqui, a gente conversa e tira a dúvida, tá? E a gente inicia às 7h30, tá? Ah, professor, não consigo chegar mais cedo. A gente encerrou a aula. Se você tiver com dúvida, ou até mesmo no decorrer da aula, você pode falar sem problema nenhum. Mas se você quiser preferir esperar o final da aula e falar, deixa esperar o pessoal sair, quiser falar comigo, sem problema nenhum. Ah, professor, eu não quero falar no encontro síncrono. No plano de ensino tem o meu e-mail de contato, que a gente vai passar daqui a pouco, certo? Pode mandar um e-mail sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Ou no SIGA, normalmente eu vou abrir fóruns de dúvidas, tá? Você pode colocar lá sua dúvida, que aí já ajuda até os demais colegas, tá? Que podem estar com a mesma dúvida no momento, sem problema nenhum. Deixa eu só voltar aqui. A comunicação, como eu disse no início, é pelo SIGA, tá? Totalmente pelo SIGA e pelo grupo, mas o grupo aí eu faço aquela reforço que eu falei anteriormente. O grupo é mais para avisos de aula, como é que vai ser a aula, qual o link da aula, que eu também vou colocar tudo isso no SIGA, tá? Vou colocar nos dois espaços para não ter problema. E, assim, mas toda a comunicação vai estar no SIGA, mesmo que ela esteja no grupo. E daí para evitar problemas posteriores de falar, aluno chegar falando que não viu, que chegar alegando que o WhatsApp não é meio oficial de comunicação, que tem que ser pelo SIGA, enfim, eu já corto esse problema, tá? O ambiente virtual que a gente vai utilizar é o SIGA, eu vou postando os materiais dentro das aulas, tá? Vocês já viram que eu já coloquei lá, salvo engano, 3 manuais do SPED, e um de cada um, que a gente vai começar a abordar nas próximas aulas. Sim, aquele manual é muito técnico. Tem uma parte dele que a gente não vai tratar, que é muito... que ele é específico para o pessoal de programação. Quem chegou a ver, tem uma parte lá que ele fala dos campos numa linguagem para o pessoal de informática. Tá? Aquilo ali a gente não vai tratar especificamente. Rosivaldo está falando aqui que gosta. Eu tenho medo, sendo bem sincero. Chamadas, normalmente eu faço ao final da aula, certo? As faltas e justificativas, eu peço que vocês tomem cuidado em relação às faltas, tá? Não exagerem em relação às faltas, não desapareçam. Ah, professor, eu estou com um problema, eu fiquei doente, acontece muito nesse período agora, já tive alunos que comunicaram que estavam com Covid e desapareceram por um tempo. Eu reconheço totalmente o problema, eu sei que as pessoas podem ter problemas, isso é normal, mas que falem, tá? Que se comuniquem de alguma forma para evitar problemas depois, para evitar que chegue aqui na última semana do semestre o aluno que desapareceu e que quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer dar aquele jeitinho. Aí também é um pouquinho demais, tá? 6, em relação
em relação ao prazo de realização das atividades. Normalmente eu coloco um prazo bem interessante para a realização das atividades. Quem já foi meu aluno sabe, normalmente eu coloco 1 dia, 2 dias, até mais, 3 dias de prazo, tá? Para fazer, para entregar, normalmente a prova ou coisa do tipo. Para trabalho eu sempre dou um pouco mais, eu sempre tento colocar um final de semana no meio. Eu sei que na semana é a correria, e normalmente vai ter gente que trabalha no sábado até meio-dia, vai ter gente que só trabalha até a sexta-feira, vai ter gente que trabalha sábado o dia todo e só vai ter o domingo. Então, eu tento colocar um final de semana no meio, que é para, normalmente no meio do prazo, que é para poder oportunizar todo mundo e não ter problema, tá? Não ter problemas maiores. E a reposição de avaliação. Segundo o regulamento de ensino, vocês têm direito à reposição de uma das avaliações, salvo engano. Inclusive, já está no nosso calendário, já tem uma data específica lá. O plano de ensino, ele está com um cronograma no final, que ele vai dizendo, aula por aula, o que é que vai ser, certo? E como vai ser, se vai ser síncrono ou assíncrono. É claro que aquele cronograma ele pode ser alterado, ele pode mudar, a gente pode não cumprir aquele prazo, aquela aula naquele dia e ficar com a aula depois, enfim, pode acontecer essas mudanças, tá? Que até eu coloco lá a observação que pode haver alteração do cronograma e normalmente eu aviso, tá? Eu mando uma notícia no SIGA avisando se vai ser síncrono, se vai ser assíncrono, se nesse dia eu não posso, ou nesse dia a conexão não está dando muito certo, enfim, acontece, tá? Então, eu digo que fiquem atentos aos avisos e também atento ao grupo, quem participar do grupo, tá? Quem não participar, os colegas que souberem de alguma informação, repassa para os demais, que provavelmente vocês têm um grupo de WhatsApp da turma, com certeza. Tá? Aqui são as nossas referências, tá? Eu coloquei esses 2 livros aqui, do Nascimento e do Oliveira, e os demais são aqueles guias práticos que eu coloquei no CIGA. Esse aqui, Manual de Orientação, Layout 9 do ECD, Manual de Orientação Layout 7 do SF, Guia Prático do EFD Contribuições e Guia Prático do EFD ICMS e IPI. Esses já estão no SIGA lá em PDF, tá? É só você baixar e dar uma olhada. E daqui são os meus contatos. O meu contato oficial está aqui, que é o e-mail institucional, marcio.quirinho@ufra.edu.br, certo? As minhas redes sociais, está lá o Instagram, tem o professor Márcio César de Oliveira, um perfil que eu criei agora há poucos dias, específico para o professor, né? Tem um que é o professor e tem o outro que é o meu pessoal. Tem o Facebook, que é o Márcio Quirino, e tem o meu canal no YouTube, que é Professor Márcio César, que inclusive, quem participou das lives que eu faço, eu já postei lá todos os vídeos, e normalmente eu vou postar as aulas, eu vou postar lá no YouTube, e vou colocar o link no SIGA para vocês conseguirem assistir, tá? Sem maiores problemas, porque o SIGA ele não permite a gente colocar vídeo, ele até nem recomenda, ele pede que a gente coloque o link associado ao YouTube, que é para ficar mais leve e não ter tanto problema, e vocês acessarem da mesma forma, sem maiores problemas no acesso. Eu queria escutar vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que não ficou clara? Podem abrir o microfone, pessoal.
Vixe. Professor, Oi. queria Oi, tirar uma Deise. dúvida. Tipo assim, Diga. um exemplo, uma empresa que vende peças para outra empresa emite uma nota fiscal de saída, né? Que está saindo da empresa que está vendendo. Uhum. Aí, se eu não der entrada na empresa que está recebendo, qual vai ser. O que que vai acontecer? Olha, primeiro, a depender do porte da empresa, ela vai ter que entregar o SPED, tá? Entregando o SPED, a empresa que vendeu, ela vai registrar que vendeu para aquela empresa lá, para a empresa X, tá? No que ela registrar, o fisco, ele vai cruzar essa informação. A gente fala que é cruzamento. Vai fazer o cruzamento com a empresa, com a declaração da empresa X e vai verificar que na empresa X não foi dada entrada nessa mercadoria, certo? Esse é o grande porém. Aí o que, que pode acontecer, né, em termos práticos? A, a empresa X, ela vai ser questionada. Vai ser a empresa X, o fisco vai chegar nela e vai falar, olha, a gente verificou aqui que a empresa A vendeu para você, mas você não disse, não declarou que entrou, que deu entrada, que comprou dessa empresa. E, é claro, a empresa A emitiu nota fiscal bonitinho, como manda todo figurino. A empresa X, ela corre o risco de ser autuada, tá? Se ela não regularizar a situação. Essa é o problema, Daisy, o grande problema. Não sei se eu fui claro. E professor, e Oi, se, Carol. por exemplo, a empresa que é de Simples Nacional, ela é mais digamos que essa gambiarra da Daisy aí é mais difícil de ser descoberta do que se ela fosse do lucro real, presumido. Exatamente. Exatamente. Essa gambiarra, como você bem colocou, pela empresa do Simples, normalmente as declarações dela são mais simplificadas, tá? Ela não vai registrar por exemplo, no SPED da vida, ela não vai registrar que vendeu para a empresa A, certo? É para estar, aliás, a empresa A não vai escriturar que vendeu para a empresa X. Não vai escriturar no sentido de tipo, não vai enviar no SPED, diferentemente se for lucro real ou presumido, que vai estar lá o estoque bonitinho, nota por nota, item por item. Aí esse é o grande problema. Aliás, isso é eu diria que não é o problema, tá? É a solução. Porque se a gente se a gente levar em consideração o nosso trabalho quanto contador, quanto mais o fisco cobrar uma informação correta, melhor para a gente. Aí você fala, mas eu vou trabalhar mais. Vai, mas você vai estar resguardado. Porque uma coisa é você, quanto contador, querer que o seu cliente faça tudo corretinho. Provavelmente ele não vai te escutar algumas vezes. E outra coisa é você ter a força da lei, lá de uma declaração que obriga a fazer dessa forma. A empresa vai se organizar. O que aconteceu muito quando começou o SPED? Foi muita empresa pirou, transtornada, porque não tinha controle nenhum, tinha um estoque contábil que não era condizente com a realidade, ou seja, que não era real, não existia aquele estoque, só contabilmente falando,
E como é que é resolver isso? Se o SPED queria essa informação detalhada, no nível de detalhamento de quantidades. Ou seja, ou se organiza, ou vai ter sérios problemas. Entendeu? Por isso que eu falo que é um benefício para nós contadores, e também tem, pelo outro lado, o benefício do fisco. Né? O fisco vai ter mais informação e vai conseguir controlar de uma forma mais efetiva a nossa vida. Tem um outro exemplo de controle efetivo do fisco, atual agora, bem próximo da gente, o Pix. Quem já não tem uma chave Pix ou mais? Quem não acha massa transferir dinheiro pelo Pix para todo mundo? Ah, não cobra taxa, é perfeito. Mas o que acontece? O que está por trás? Tá? Olhando num viés bem crítico. Você vai deixar, muitas vezes, de usar o dinheiro físico, as notas, né? Que para o fisco é mais difícil de controlar, e você vai passar a usar mais transferências. O Pix, ele tem como ser rastreado. Ou seja, a instituição financeira, ela, como é que eu posso dizer? A instituição financeira, ela manda informação para a Receita Federal. Ou seja, fica para quem quer fazer caixa 2, quem quer fazer de desvio de dinheiro ou coisa do tipo, vai fechando o cerco, tá? Vai fechando o cerco e você vai se acostumando com a facilidade. É uma facilidade você ter um Pix hoje que você faz e menos de 3 segundos a pessoa recebe dinheiro. Muito fácil. E o melhor de tudo, né? Que é a maior propaganda. A maior propaganda é custo zero. Antes você pensava 2 vezes para fazer uma transferência, porque ela custava, sei lá, 12 reais, 10 reais. Eu tinha pavor de transferência, quando era para pagar a taxa. Hoje em dia, com o Pix, é muito mais fácil. Ou seja, é uma forma de fiscalização, no caso aí, pessoa física e empresas também, né? Que tá aliando aí o benefício de facilitar a nossa vida e, como consequência, o aumento da fiscalização. Você vai ser rastreado, tá? É bom, mas a gente tem que ter essa noção. Quem não faz coisa errada, ou pelo menos faz numa intensidade menor, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Mas quem, enfim, tá com a intenção de fazer coisas erradas, vai ter algum problema aí futuro. Certo? Eu tive um colega um dia desses, ele comentando comigo, falando que fazia atendimentos e recebia, né, consultas particulares e recebia tudo via Pix. Mas não emitia nota fiscal, nem recibo. Aí eu falei, tá. Mas aí eu fui e expliquei, né? Você sabe que você está sendo fiscalizado, né? Automaticamente. Aí a pessoa veio se tocar, não é nem o problema, né? A situação que estava, né? A situação que estava entrando e o problema que ia ter depois. Porque é aquela coisa, pode não ser cobrado hoje, pode não ser cobrado amanhã, mas como a gente estudou lá em Tributária 1, tem até 5 anos para cobrar, né? E normalmente o fisco vai cobrar no 4º ano, e no 4º ano já tem rendido aí juros e multa doidada, né? Se for cobrar retroativo, então tem que ter um pouco de cuidado. Ok? Tranquilo, pessoal? Mais alguém? No caso, professor, aí Tá cortando, Deise. na pergunta que eu lhe fiz, aí o fisco acarreta a empresa a pagar uma multa, não é? Sim, ela vai falar, olha, você comprou e não deu entrada.
tem aí um probleminha de estoque, né? Consequentemente, vai ter um problema aí de imposto que não foi calculado corretamente. Certo? Provavelmente, se ele comprou e não deu entrada na nota, ele vai vender sem nota, né? Para tentar Sim, zerar a operação, né? Porque se ele vender com nota uma coisa que ele comprou sem nota, o problema é bem maior, certo? Vai ter uma omissão de receita e uma omissão de estoque, a grosso modo. certo, professor. Certo? Tranquilo, gente? Todo mundo tranquilo, na paz? Como foram as férias? Tranquilas? As férias, né? Entre aspas. Que foram o quê? 15 dias? 20 dias, sei lá. Um recessozinho. Tranquilo, Carol? Sua pergunta? Tranquilo, professor, obrigado. Seja bem-vinda, né? Você cursou o PLS, desapareceu, aí agora voltou. Foi. Peguei um ataque do PLS, mas sobrevivi, né? Bora ver agora. Sobrevivi de novo. Deus quiser. O Josivaldo tá falando aqui que... Josivaldo, deixa eu ver o nome correto. Tá falando que foi uma afronta. É Rosivaldo. Considera até uma afronta chamar de férias. Realmente. Se você chama uma afronta, eu que só tive uma semana de férias. Uma semana de férias oficiais. Tá? Vocês tiveram 3. O resto era fazendo as coisas, mas enfim. Sobrevivemos. Então, pessoal, Nossa senhora. Oi? Oi? Foi 3 semanas? Caramba, parece que foi ontem que terminou a outra aula. Oi. Porque foi o quê? Quem passou por média não fez a última semana, que foi de NAF, tá? Aí teve, a NAF terminou dia 29, foi 30, negócio assim. E dia 17 começou o outro, ou seja, 3 semanas. É porque a gente nem sente. Mas enfim. Pessoal, então, para hoje a nossa conversa é essa, tá? É nosso primeiro contato. No decorrer da semana eu vou postar a nossa próxima aula. Salvo engano, ela é síncrona, tá? A gente vai fazer nesse mesmo esquema, vai ser síncrona. Eu vou gravar a aula, como a gente está gravando hoje, e vou disponibilizar também no SIGA. Se você perdeu, depois você assiste lá, e também vou colocar outros vídeos que eu acho interessante, tá? Normalmente eu coloco, nas minhas disciplinas eu pego alguns vídeos no YouTube e posto, que eu acho que são interessantes, normalmente são vídeos curtos, tá? Normalmente 10, 15 minutos, e é bem mais tranquilo de vocês acompanharem. Além normalmente, das apresentações que eu coloco, tá? E assim a gente segue, tá? Então era isso, pessoal. Hoje, excepcionalmente, eu não vou fazer chamada, tá? Primeiro dia, a gente dá uma folga para vocês e sigam o canal, né? Assine, aliás, como é que se diz? Inscreva-se no canal, ative o sininho, né? E, enfim, e vejam lá. Oi? São os 3C, professor. Curta, comente, compartilha. Pronto, exato. Certo. E se inscreva, como diz na linguagem do YouTube, né? Se inscreva no canal, né? Que aí é fogo, né? Se inscreva, inscreva-se, né? Mas tudo bem. Linguagem de internet. Ok, pessoal? Então, boa noite a todos. Boa sexta-feira, né? Para quem tem aula amanhã comigo, hoje não é uma sexta-feira normal, né? Amanhã tem aula de novo, sábado à noite. Mas, enfim, gostei da ideia do YouTube, sempre me surpreendendo. Eu criei agora, nas férias, estava com essa ideia faz tempo, eu virei até editor de vídeo, tá?
no fim, não sabia nem como é que fazia, fui atrás para poder fazer. Então, pessoal, boa noite a todos. E quem for aluno de tributária 2, até amanhã à noite. E quem não for, até próxima sexta, se Deus quiser. Ok? Cuidem-se.